Baixarrentiqueira. Olá, parentes! Esse é o podcast Rádio Age, uma produção Age GAPK com apoio da UGuia. Estamos baseados na aldeia Bororó, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e trazemos informações com temas que interessam a todas as comunidades indígenas. Já vacinar que Xerrentiqueira. Vacina contra coronavírus ou uma rema. Retalo tarire, awaqueira, oipuhu direito, rouha uma vacina, haeranieve, índia vê campanha de vacinação. Coaco vacina ou uma rema, onde testama Brasil, pe. Haretã tetã comum durhe. O peangui haei seguro. Já ura mondaje como ancobairamo. Vacina haeu de japô o mombar hanwanyanderete, com basip garupe. Uma rende a basip garu, vacina nyane putum onde aputar hanwa preparado, e catu hanwanyandembarete chupe. Umarupi, dai poriramonguare vacina, retanha de Xerrentiqueira o manumba asiguassurupi, o gueru é que caraiqueira. Co angarupi de coama vacina, pemba asupe. Baacimbarete sarampo, paralisia infantil, ratétano. Nanya renduvei, terá o putai e cangu. O miami proteção, o ima umandia de vacinar o manter. Co anga, tecotemendia de vacinar no manoi ranwanhaneiro queira. Andorroi ran hospital pe coronavírus gui. A ninja kirije, vacina e porã. Nhemboeiro PVAV, ponhanha na queira, máscara, vacina, omombiro upembaçu. Vacina, haenha nerembiporu, nhamocanin hanwa coronavírus, men. Diante vacinar que Xerrentiqueira. Parentes, a partir do dia 30 de maio, no domingo, até o dia 12 de junho, a cidade de Dourados estará fazendo um lockdown devido ao aumento de casos de Covid-19 e a falta de leitos para internação e UTI. Por isso também a AGE tem travado uma batalha para a aquisição de EPIs. Continue doando, a sua doação faz toda a diferença. E a partir de R$50 você pode ganhar uma camiseta estampada com lindos desenhos feitos pelos jovens da AGE. Acessem jovensindígenas.org.br e faça sua doação. No programa de hoje, contamos com a participação do professor Aguilera, que estará abordando sobre o tema Educação Infantil na Comunidade Indígena de Dourados. Teremos também a participação da aluna Radija, da AGE, que fará o seu relato nesse momento de lockdown aqui em Dourados. Eu estou aqui com o professor Aguilera e a gente vai estar conversando, batendo um papo aqui sobre a educação infantil. Ele vai estar fazendo um panorama, falando sobre a educação agora, nesse momento. É um modelo, né, de educação que as comunidades indígenas de Dourado vêm assim, reivindicando, lutando, né, para que possa ser instalado, né? É um projeto novo, né, dentro das comunidades indígenas. E hoje nós temos, né, esse grande desafio, né, falar de educação infantil para as comunidades indígenas. E a vontade também, né, principalmente, né, dos pais, né, das mães indígenas, e também a nossa vontade, né, claro, né, de discutir e a médio prazo, né, a gente conseguir. Mas quando falamos de projetos, né, desse porte, né, de vários outros também, a gente tem esse desafio, esse impasse, né, em relação à questão, né, das leis que amparam, né, principalmente nós que moramos dentro de um território da União, né, que nós estamos aí submissos à União. Às vezes nós falamos assim que nós, né, mandamos, né, nós temos autonomia, mas nós sempre também, né, tem aí as leis, né, que nós enfrentamos e que é uma muralha, né? Então ela precisa ser assim derrubada, né, aos poucos, né? A gente tem que quebrar esse paradigma, né, de que às vezes, né, tudo é difícil, né, por morar numa terra da União que se chama reserva indígena, né?
nós chamamos de aldeia, né? Nossa aldeia, mas na realidade não é nossa, né? Nunca foi nosso, né? E aí nós temos esse desafio, né? Em relação a um centro de educação infantil, né? Principalmente aqui na aldeia de Dourados. Nós temos as 7 escolas indígenas, e nesses 7 escolas indígenas, em 5 escolas indígenas, funciona, né, o chamado prezinho, né, que atende criança de 4, 5 anos de idade, mas é muito pouco, né? Então hoje nós temos aí, talvez, né, muito, né, 500 crianças apenas sendo beneficiadas em diferentes escolas que nós temos aqui na aldeia, que atende criança de 4, 5 anos de idade. Mas nós temos criança de 3, 4, 5 anos de idade também que está à mercê, né? Não tem nenhum tipo de educação formal, né? Apenas da família. Porque não tem vagas, né? E nós sabemos que a base de tudo, né? A educação, mesmo que a base, né, é da família, mas nós precisamos também a educação formal, que seria o primeiro contato que a criança vai ter, né, com um ambiente diferente, que seria escola infantil, né? Então, e isso a gente tem aí, né? É um desafio para nós, enquanto liderança, enquanto pessoas que lutamos, né, pela bandeira da educação, e que esse modelo de educação, né, a gente tem assim já apresentado, né, a reivindicação da comunidade em Brasília, passa por processos, porque não é fácil, né, trazer, né, um centro de educação infantil de qualquer jeito, não é como se fosse uma cidade, né? E aí tem a questão cultural, isso está tudo baseado em lei, né? Quando o governo então criou aldeias indígenas, colocou vários artigos e leis, né, que também tem que passar por isso, né? A gente tem que discutir, né? Primeiro envolve antropólogo, FUNAI, Ministério Público Federal, Secretaria Municipal de Educação, estadual e comunidade, né? Então, não é de qualquer jeito, né? Que assim, por mais que nós queremos, né, uma implantação de um centro de educação infantil, é uma luta, né? Porque nós sabemos aí que as crianças necessitam, né? O futuro das crianças começa ali na família, mas também preparar ele, né, nesse processo de educação infantil, para que quando ele fazer os seus 6 anos de idade, ele possa se ingressar no primeiro ano, segundo ano, mas ele já vai ter, né, um contato, ele já vai ter, né, assim, uma noção, né, do que é um ambiente escolar. Então, às vezes, uma criança entra com 6 anos de idade, no primeiro ano, ele fica lá 3, 4 anos, né, reprovando, porque ele nunca teve contato com o ambiente escolar. Então, por isso que é importante, né, essa implantação, né, do ensino infantil, né, da educação infantil nas aldeias, né? E isso é uma reivindicação antiga, né? Então, eu quero dizer assim que não é fácil, né? É muito difícil, mas nós apresentamos, né, em 2014, 2015, um projeto, né, uma reivindicação da comunidade em Brasília que está em análise, né? E esse ano, né, eu estou um representante da educação na Secretaria Municipal, eu tenho falado com a secretária, né, a respeito disso, né? E a secretária, então, ela tem, né, mostrado, né, também esse entendimento, né? Então, inclusive, ela está mexendo também, está revendo, né, todos esses projetos, né, que foram protocolados no MEC, principalmente educação infantil, para ver se a gente consegue, né, esse modelo de ensino, né, esse modelo de escola dentro da nossa aldeia, né, Jaguapiru e Bororó, que seria, né, um dos primeiros, né, um centro de educação infantil, né, no Brasil, que seria aqui na aldeia de Dourados, né. Então, mas aí tem outros, né, encaminhamento, né, que tipo de educação infantil, né, que a comunidade anseia. Porque quando falamos, né, de educação infantil para o Caraí, para o branco, né, ou para os governos, eles acham assim que é como se fosse da cidade, porque na cidade é diferente. Quando falamos de
educação infantil, tem o pré-1, pré-2, que seria jardim 1, jardim 2, né? Então, que a criança, por exemplo, às vezes com 4 meses, 5 meses de nascimento, né, já vai lá, já tem todas as pessoas para cuidarem. Só que dentro de uma comunidade indígena não é esse tipo de modelo, né, que as comunidades querem. Então eles também discutem um modelo diferente, né? Então a gente está buscando, né, criar uma diretriz, né, ouvindo os professores, ouvindo a comunidade, ouvindo os anciões, para a gente ter um amparo legal, né, quando o governo, né, futuramente, né, decidir, né, implantar, né, um modelo, né, de ensino desse porte, para a gente já seguir as diretrizes, né? Como que vai ser ensinada essa criança? Será que é na língua kaiowá, na língua guarani, na língua terena? Porque todos esses processos, né, de ensino ela tem que passar, né, pelas crianças, né? Tem que ser ensinado, né, a nossa história, a nossa cultura, o nosso costume, porque o aluno, né, ele tem que ser alfabetizado também conforme a comunidade, né, na sua língua materna, seja ela guarani, kaiowá ou terena. Então é um campo, né, amplo, né, que exige de muitas discussões, é uma arena, né, uma arena de conflito de pensamento, né, mas assim é importante, né, que a comunidade está, né, garantido na Constituição sobre a educação infantil, mas nós precisamos, né, estar mais unidos, né, porque existe na lei, né, nós temos que buscar como nós vamos tirar ela da lei para colocar na prática, né. Então, esses são alguns desafios que nós temos em relação à educação infantil. Tá? Igual, por exemplo, nós estamos vivendo também, né, esse momento tão difícil, né, 2 anos, né, de pandemia, né, não está sendo fácil, né, para a comunidade indígena, na realidade, né, para o mundo inteiro, né, mas assim, no meu ver, na minha avaliação, o que mais tem afetado, né, é as crianças indígenas, né, porque primeiro que, né, as mães, né, as famílias, né, não têm internet, outros, né, não têm celulares, né, assim, que os professores podem mandar um WhatsApp, gravar vídeo, encaminhar, e então são desafios que nós enfrentamos, né, e também essas crianças que iniciou-se, né, sendo matriculado no pré-1, pré-2, que é de 4, 5 anos de idade, primeiro, segundo ano, que é a alfabetização, e como que, né, está acontecendo isso, né, com essa aula remota, né? Mas mesmo assim, né, o que nós professores estamos fazendo é encaminhando as atividades, né? Às vezes a atividade chega até a gente, os alunos não conseguiram, né, fazer, não conseguiram terminar de fazer, né, as atividades. Então é um momento muito difícil, né, que a aldeia vem assim enfrentando, né, porque a aldeia, né, não estava preparado. Na realidade, o Brasil não estava preparado para esse momento, né? Mas assim, o que mais afeta, né, o que mais prejudica mesmo são os indígenas, né? Porque os indígenas, né, no ambiente escolar, né, o comportamento é totalmente diferente, né? Porque às vezes, por exemplo, o professor usa muito também o bilinguismo, né? Trabalha na língua portuguesa, mas aí quando vê que o aluno não está entendendo, começa a trabalhar na língua guarani, kaiowá, e ali então começa a aprendizagem ali. Então é mais fácil dos alunos aprender. Agora, quando você apenas encaminha texto, né, na língua portuguesa, fica mais difícil para eles, porque não tem assim ninguém para poder dar suporte, para poder explicar na língua, né? As mães também não, mesmo que seja falante, né, mas não tem esse conhecimento que o professor tem para poder ajudar essas crianças em suas casas, né? Então é um momento assim difícil, né? Mas eu espero assim que, né, isso vai passar e com certeza vamos voltar novamente, né, às aulas presencial, mas assim, esses 2 anos que ficaram para trás, gradativamente eu acredito assim que cada escola vai se organizar para poder fazer essa recuperação dessas crianças, né?
mas nunca vai ser as mesmas coisas, né? Mudou no comportamento do professor, mudou a atitude também dos alunos, da família também, mudou muito isso, né? Então, isso, fazendo essa avaliação, né, é um desafio para nós e com certeza a gente vai aprendendo com esses momentos diferentes que a gente vem passando. Professor Glória, qual que é a sua experiência e qual que é o sofrimento para as crianças durante o período de pandemia, né? Sua experiência já falou, né? Mas na questão agora, qual que é o sofrimento das crianças no momento de pandemia? Qual é até dos pais, né? Esse momento deles. O momento da pandemia, assim, são vários fatores, né, que a gente enfrenta, né? Primeiro, que a questão, né, da pandemia, né, os cuidados que, né, a saúde, né, tem, né, para as comunidades, né, em geral, né? Primeiro que a pandemia, né, chegou num tal ponto de que nós estamos sobrevivendo porque Deus ainda tem misericórdia, né, da nossa aldeia, porque uma que, às vezes, falando em higiene, né, higiene pessoal, né, não tem água na nossa aldeia, né, muitas das vezes, assim, tem famílias que têm 5, 6, 10, 12 filhos, né, e diz que não pode assim morar ou ficar assim, né, aglomerando, né. Então são um desafio muito grande, né, que, né, hoje os pais enfrentam, né, às vezes assim sem alimentação, sem água, então não tem condições, né, de trabalhar, né. Então as crianças também, né, às vezes, né, o único lugar onde eles iam, né, por exemplo, se alimentar, né, às vezes de manhã tomar um suco, um pãozinho na escola, né, fazer uma boa refeição, e isso acabou, né, durante esses 2 anos, né, de pandemia. Então, para, né, as comunidades indígenas, principalmente para os pais, né, é um momento assim que é difícil, né, muito difícil, né. Nós vivenciamos também, né, a questão, né, das famílias, né, teve que ir para a cidade, né, para o chamado aí, né, esses que pegaram, né, Covid, né, para ficar, né, tipo, o chamado isolamento social, né. Ou foi um outro desafio, né, para as comunidades, porque a comunidade ela nunca viveu dessa maneira, né, porque é igual os brancos, né? Às vezes os brancos têm filho que mora em São Paulo, mora quilômetro, né, da mãe, dos pais, né? Então já vivem essa rotina, né? É diferente de um macro familiar, de uma família extensa, né? Então, quando eles saem, né, por exemplo, aconteceu o isolamento social, né? Então, e quando essas famílias voltaram, né, já voltaram assim a própria algumas rejeições, né? Então tem tudo isso dos pontos positivos que se recuperaram, mas o negativo às vezes a comunidade, né? Por exemplo, a própria família já tem um olhar diferente em relação a essas famílias que foram contaminadas, né, pelo Covid, né? Então é preocupante, né? Porque falar de isolamento social, eu falo assim que a comunidade indígena, principalmente, é um guerreiro, é valente, é forte, porque para você for analisar, né, o que o governo, né, já estava assim fazendo, já tinha essa atitude aí de isolamento social há muito tempo nas comunidades indígenas, né? Mas como assim, né, professor? Assim, isolamento social fala assim, né? Isolando a gente de todas as benfeitorias, né? Isolamento por falta de moradia, isolamento por falta de água, por falta de escola, por falta de tudo, né? Iluminação. Então,
praticamente a gente já vivia, né, o chamado isolamento, né, isolamento, né, social, né, isolamento de tudo, né. Então nós sentimos abandonado, né, há muito tempo, né. Aí veio essa palavra isolamento social apenas para confeitar, né, mas o diferente que veio, né, com essa doença, né. Então eu, né, assim, para nós está sendo difícil, né, porque às vezes assim a gente, né, principalmente a nossa saúde, né, que está um caos, né, não tem assim, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para porque às vezes, né, a comunidade, né, por qualquer gripe, às vezes, né, vai para o hospital, né, e ali também assim a sociedade acha que ele está contaminado, já começa a querer isolar ele. Então são vários fatores, né, que envolvem, né, então a comunidades indígenas, né. Então esse ano, né, de 2020 e 2021, né, foi de grande desafio para nós. Está sendo muito difícil ainda, né? Então, mas é um alerta, né, para, né, o governo, né, um alerta também, né, para a própria nossas comunidades indígenas, né, que depois dessa, né, eu acho que nós temos que, né, ter mais união também, né, para poder estar junto, caminhando junto no mesmo projeto, né, para nossa comunidade, porque hoje, né, nós não, igual, por exemplo, na área da educação, as crianças praticamente ficaram isoladas, né, mesmo que as atividades foram até a eles, né, na casa, mas mesmo assim e ficou isolado, né? Longe do professor, longe dos seus coleguinhas, longe, né, de um professor para explicar, e o medo também, né, que vem, né, então, que está presente, né? Então, nós perdemos, né, alguns, né, liderança, famílias, amigos, né? A pandemia levou, né? Então, é um desafio para nós, né? E eu espero, assim, que esse momento claro que vai ficar, né? As crianças vão voltar, né? Talvez ano que vem, né? Vai voltar, né? Ter a aula, né? Presencial, mas eu falo assim que vai voltar diferente nesses 2 anos, né? Vai ser diferente, né? Mesmo que nós voltamos presencial, mas tudo mudou, tanto na vida cotidiana das crianças, da família, do professor e da comunidade. Então, eu vejo assim que, né, nós tivemos que, como o chamado, né, se virar nos 30, né? Nós, enquanto professor, nós tivemos que se capacitar, nós tivemos que errar, mas nós erramos aprendendo, mexendo com as tecnologias, para que nós possamos assim manter o nosso trabalho. E é um desafio que não vai parar por aí. Eu acho que essa pandemia ela trouxe mais assim um fortalecimento para a gente. Claro que tem todos os seus pontos positivos, mas também a gente é um desafio para a gente, né? Para a gente avançar mais e estar cada dia mais preparado. Professor, você pode dar suas considerações finais, as suas mensagens para o povo indígena do Brasil? O que eu quero, né, assim, dizer, né, a toda a população indígena, né, de Dourados, do nosso estado, do nosso Brasil, e que você que ainda, né, por algum motivo não tomou vacina, né, contra a Covid, é importante, né, que você vá, né, procura, né, um posto de saúde mais próximo, né, da sua residência, campanha, né, de vacinação contra a gripe. Nós temos que estar assim tomando esses medicamentos, né? Claro que mesmo tomando, né, você ainda está à mercê, né? Mais que essa enfermidade mesmo que vem te atingir, mas ela vai vir mais fraco, né? O teu organismo ela vai estar assim imunizado, né, para receber qualquer tipo de enfermidade, né? E dizer, né, a todos os indígenas do Brasil que não foi fácil para nós, né? Foi assim bastante difícil e que, né, é um momento da gente pensar, né? Porque com certeza, né, isso aí
essa pandemia veio, né, mexeu, né, com tudo, né, com a economia, mexeu com a nossa cultura, mexeu com a nossa educação, mas eu acredito assim que é para melhor. Então nós temos que agora, por exemplo, repensar na nossa situação, né? Às vezes assim parece que a tecnologia não é importante para a nossa comunidade, nós sentimos, né, que é tão importante para a nossa vida, para o nosso futuro, né, para as crianças, melhor qualidade, né, na área da saúde e infraestrutura. Então isso veio para a gente fazer essa reflexão tão grande e importante, né, e que cada um de nós, né, tiramos uma lição, né, mesmo que nós perdemos, né, os nossos entes queridos, mesmo que perdemos, né, a pessoa que a gente mais amava, né, a pandemia levou, mas se você está vivo, né, você tem condições aí, né, de levantar a cabeça e lutar, né, pelo nosso povo, pela sua aldeia e pelo nosso Brasil, tá? Então, é uma avaliação que nós fazemos, né? A necessidade hoje, né? Igual, por exemplo, estava falando, né, da questão, né, de ter a higiene, né, a higienização, né? Às vezes, por exemplo, lutar, né, por uma água potável, né, lutar pela internet na sua aldeia, lutar pelas tecnologias, por mais educação, saúde de qualidade, né? Então eu acho que a pandemia trouxe para a gente, sim, né, um ponto negativo, né, mas também positivo, né, um desafio para que nós possamos, né, estar mais fortalecidos e pensar num futuro melhor. Parentes, a pandemia da Covid-19 ainda não acabou e ela continua fazendo vítimas. Por isso, mesmo com a vacinação, ainda é necessário tomar alguns cuidados, como evitar aglomerações, manter o distanciamento social, fazer o uso de máscaras, higienizar as mãos e não compartilhar tereré. Por isso, parentes, se cuidem para que possamos sairmos logo dessa. Então, as pessoas vão lá na cidade a maioria das vezes vão fazer compra lá no mercado, que eles vão fazer lá compra de alimentos, que tá faltando, né? E somente eles vão lá na cidade, fazem a compra e voltam, né? Mas antes não era assim. E agora tá sendo um pouco difícil, né? Porque não tá deixando muito sair daqui da aldeia pra ir na cidade. Ouvi falar que é assim também. E tem algumas pessoas que trabalham na cidade, né? Que moram aqui na aldeia e trabalham na cidade. Daí fica um pouco difícil também. E é isso mesmo que tá acontecendo, né? Mas agora acho que tem todas umas restrições agora pra ir na cidade. Como fechou tudo, né? Então, o lockdown aqui na aldeia foi aqui pra cá do Bororó, né? Que eu moro pra cá, né? Aqui no Bororó. Então, o lockdown aqui tá sendo, como vou dizer, um pouco difícil, sabe? Muitas vezes pelas pessoas que trabalham lá na cidade e outras porque elas vão pra cidade pra receber o dinheiro, pra fazer compra, né? E sem as compras, sem o dinheiro, sem o trabalho, as pessoas não conseguem viver, né? Ainda mais nesse período de pandemia, dessa crise toda que a gente tá passando. E tá sendo um pouco difícil para a população indígena aqui. Mas por enquanto tá calmo, assim, sem nenhum movimento ruim, assim, sabe? Todo mundo pra cá tá seguindo direitinho o que foi decretado. E eu não sei os outros, né?
pessoal que mora pra lá de Jaguapiru, eu não sei, porque eu não tô saindo mais depois disso tudo. E praticamente tudo fechou, né? Na cidade, então, nem se fala. A maioria das pessoas reclamam, né? Que não pode ir na cidade e tal. Fazer as coisas que tem que fazer. E fica difícil, né? Para algumas pessoas. Mas aqui em casa tá bem até que. Por enquanto, diz que. E é isso. É um momento difícil para todo mundo. Essa é a Rádio Age, ação de jovens indígenas de Dourados. Estamos também no YouTube, Facebook e Instagram. E todo sábado à tarde aqui, na Rádio Boa Nova FM 87,9. Até a próxima, parentes!